14 animais pré-históricos que são assustadores. Olá, e seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso dos Animais. Como todos nós sabemos, que o planeta Terra passou por várias mudanças ao longo do tempo, incluindo a vinda e extinção de diversas espécies de animais. Algumas desapareceram por mero acaso, outras devido às transformações do próprio ambiente terrestre, e até mesmo algumas foram vítimas da caça realizada pelo ser humano. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre 14 animais que viveram há muitos anos atrás, alguns muito antes do surgimento do homem, e que seriam verdadeiramente assustadores e perturbadores se ainda estivessem presentes nos dias de hoje. Vamos conferir essa lista de animais extintos que você vai preferir que permaneçam extintos. Mas antes de iniciarmos, se você gosta desse conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para perder mais nenhum vídeo. Preparados? Vamos lá! Número 1. Phorusrhacidae. Período de extinção, Pleistoceno tardio. O Phorusrhacidae, também conhecido como ave do terror, foi uma grande ave carnívora que viveu aproximadamente 62 milhões de anos atrás e habitava a América do Sul. Essa espécie se destacava como uma caçadora feroz. Seu tamanho variava de 1 metro a 3 metros de comprimento, podendo pesar cerca de 350 quilos. Uma característica interessante é que essas aves não voavam, mas eram excelentes corredoras. Estudos realizados com fósseis revelaram que o formato do bico dessas aves era especialmente adaptado para arrancar a carne de suas presas. Elas podiam exercer uma grande força para baixo, em vez de simplesmente sacudir a presa para os lados. Sua dieta variava desde pequenos roedores até animais de porte semelhante aos cervos modernos. Acredita-se que a extinção da ave do terror tenha sido causada pela chegada de predadores maiores e mais ágeis provenientes da América Central e América do Norte. Isso resultou em uma competição por recursos alimentares que antes não existia. No entanto, essa teoria ainda requer mais estudos conclusivos para confirmar sua veracidade. Número 2. Cameroceras. Período de extinção, Ordoviciano. É considerado o maior molusco que já existiu, com conchas em sua cabeça que mediam até 6 metros de comprimento. Embora haja poucas informações sobre o tamanho de seus tentáculos, assim como um polvo, eles provavelmente eram utilizados para capturar e manipular presas. Esse animal era carnívoro, alimentando-se de peixes e outros animais marinhos, como escorpiões marinhos que atingiam até 1,2 metros de comprimento. O motivo exato de sua extinção ainda é incerto, mas evidências apontam para as mudanças climáticas extremas que ocorreram durante sua existência. Durante o período ordoviciano, houve flutuações significativas nas condições climáticas, incluindo variações na temperatura e nos níveis de oxigênio dos oceanos. Essas mudanças drásticas podem ter afetado negativamente o habitat e a disponibilidade de alimentos para o Cameroceras, levando à sua extinção. Número 3. Andreosaurus. Período de extinção, Eoceno. Era o maior predador mamífero terrestre de sua época, vivendo aproximadamente entre 45 e 36 milhões de anos atrás. Apesar de ter uma aparência semelhante à de um lobo, possuía o tamanho de um rinoceronte, podendo atingir até 3,6 metros de comprimento e pesar até 800 quilos. A alimentação exata dele ainda é incerta, porém, muitos cientistas acreditam que ele era mais onívoro do que carnívoro. Além de se alimentar de carne, ele provavelmente consumia ossos, plantas e raízes, pois habitava regiões costeiras. 2 fatores principais podem ter contribuído para o desaparecimento do Andreosaurus. Primeiro, as mudanças climáticas podem ter afetado a disponibilidade de presas, levando-as a desaparecerem ou migrarem para outras regiões. Isso dificultaria a obtenção de alimentos para este animal. Segundo, a chegada de novos predadores, maiores e mais fortes, teria aumentado a competição por recursos alimentares, tornando a sobrevivência mais desafiadora para essa espécie. Gradualmente, a presença desses novos predadores teria levado ao declínio e extinção dessa espécie. Número 4. Megalodon. Período de extinção, Plioceno. Também conhecido como megalodonte, o megalodon foi considerado o maior tubarão que já existiu,
habitando os mares aproximadamente entre 23 a 3,6 milhões de anos atrás. Estudos baseados em seus dentes, que totalizam 545, indicam que ele poderia medir até 10 metros e alcançar um comprimento de até 17 metros. Estima-se que seu peso chegasse a 100 toneladas. Com base nessas informações, é provável que o megalodon se alimentasse de baleias, focas e tartarugas marinhas. A escassez de comida pode ter sido o motivo de sua extinção. As mudanças climáticas das águas quentes para águas mais frias afetaram o principal alimento desse gigante marinho. As baleias, que eram as presas predominantes nessa época, tornaram-se muito maiores e não estavam disponíveis em quantidade suficiente para sustentar o megalodon. Número 5. Argentavis magnificens. Período de extinção, Mioceno. O Argentavis magnificens era uma ave gigante, na verdade a maior ave já registrada na história. Possuía uma envergadura de mais de 8 metros e um comprimento de cerca de 3,5 metros do bico à cauda, além de penas com até 1 metro de comprimento. Viveu até cerca de 7 milhões de anos atrás. Um aspecto que sempre intrigou os cientistas foi como essa ave conseguia voar. Por ser grande e pesada, podendo pesar mais de 35 quilos, era difícil imaginar como ela poderia voar facilmente. Após muitos estudos, concluiu-se que, na verdade, essa ave era capaz de planar. Essa descoberta foi inovadora, já que anteriormente acreditava-se que as asas precisavam bater para sustentar o voo. O Argentavis aproveitava as colinas e serras da região para se lançar ao ar e, com a ajuda das correntes de vento, conseguia planar por longas distâncias. Sendo uma ave carnívora, a espécie se alimentava de pequenos mamíferos com aproximadamente o tamanho de uma lebre. Com seu bico, ele golpeava a presa como se fosse um martelo até deixá-la indefesa. Outra técnica utilizada era pousar sobre a presa e sufocá-la até a morte. Também acredita-se que ele poderia se alimentar de animais mortos, tornando-se também uma espécie necrófaga. A extinção do Argentavis magnificens pode ser atribuída a 2 fatores principais: mudanças climáticas e competição por alimentos. No entanto, ainda há poucas informações disponíveis sobre sua extinção, e mais estudos estão sendo realizados para entender melhor esse processo. Número 6. Meganeura. Período de extinção, Permiano. A meganeura era um inseto gigante que se assemelhava muito às libélulas modernas. Com uma envergadura de asas que podia chegar a mais de 75 centímetros de largura, ela é considerada o maior inseto que já existiu no planeta. Devido ao seu tamanho, acredita-se que ela se alimentasse de outros insetos, bem como pequenos anfíbios e répteis. A teoria mais aceita para a extinção dessa espécie está relacionada à mudança na atmosfera. Na época em que esses insetos dominavam, o oxigênio era mais abundante e a atmosfera era mais densa. A respiração do inseto estava adaptada a essas condições atmosféricas específicas. No entanto, à medida que o tempo passou, a atmosfera mudou. Tornou-se menos densa e com menos oxigênio disponível, o que acabou sendo prejudicial para a meganeura. Acredita-se que essa mudança nas condições atmosféricas tenha levado ao declínio e extinção dessa espécie de inseto gigante. Número 7. Arctodus. Período de extinção, Pleistoceno. Também conhecido como urso de cara achatada, é o animal extinto mais recente desta lista, desaparecendo há cerca de 11 mil anos. Ele tinha aproximadamente 1,8 metros de altura, podendo chegar a 3,5 metros quando ficava de pé, e seu peso variava entre 700 kg e 1,1 toneladas. Estudos indicam que o Arctodus era um carnívoro, assim como muitos outros ursos. Sua dieta incluía desde bisões e cavalos até os gigantes mamutes. Acredita-se que ele também se alimentava de peixes, pois era um bom nadador. Além disso, existem evidências de que o animal também se alimentava de carcaças de outros animais. A extinção da espécie pode ter sido influenciada por diversos fatores. Além das mudanças climáticas que ocorreram durante o Pleistoceno, a caça realizada pelos seres humanos pode ter acelerado seu desaparecimento. É importante destacar que o Arctodus coexistiu com os humanos, que já habitavam a Terra nesse período. Portanto, a caça feita pelos humanos pode ter sido um fator significativo em sua extinção.
Número 8. Carbonemes. Período de extinção, Paleoceno. O Carbonemes era uma espécie de tartaruga gigante que viveu aproximadamente 60 milhões de anos atrás. Surgiu na Terra cerca de 5 milhões de anos após a extinção em massa que dizimou grande parte dos dinossauros e chegou a coexistir com a cobra titanoboa. Com suas mandíbulas fortes e poderosas, essa tartaruga era capaz de se alimentar de animais grandes, como crocodilos que habitavam a mesma região, e até mesmo de outras tartarugas menores. Os fósseis indicam que o Carbonemes tinha um comprimento de casco de cerca de 1,5 m a 1,70 cm. Essa medida refere-se apenas ao tamanho de sua carapaça. Teorias sugerem que, mais uma vez, as mudanças climáticas desempenharam um papel na extinção desse réptil gigante. Ele não conseguiu sobreviver ao clima mais seco que estava transformando as florestas tropicais da época. Número 9. Titanoboa. Período de extinção, Paleoceno. Considerada a maior cobra que já existiu, a titanoboa atingia até 12 metros de comprimento e pesava cerca de 1.100 quilos. Ela se alimentava de crocodilos gigantes e tartarugas que compartilhavam seu habitat nas selvas pantanosas e quentes do norte da América do Sul. No entanto, se um mamífero de grande porte passasse por ela, também poderia se tornar presa. A cobra gigante utilizava o método de ataque característico das cobras modernas, dando um bote de quase 3 metros de altura para capturar sua presa, agarrando-a e estrangulando-a até a morte. Ainda não se sabe com precisão a causa de seu desaparecimento, mas a teoria mais aceita é a das mudanças climáticas ocorridas há cerca de 60 milhões de anos atrás. O resfriamento das temperaturas em seu habitat tornou-se desfavorável para esse animal de sangue frio, proporcionando maior vantagem de sobrevivência para cobras de menor porte em vez das maiores como a titanoboa. Número 10. Arthropleura. Período de extinção, Carbonífero. O Arthropleura é considerado o maior invertebrado que já existiu, podendo alcançar até 2,6 metros de comprimento. Acredita-se que esse gigante não possuía predadores em seu ambiente. Embora pouco se saiba sobre sua alimentação, uma vez que nenhum fóssil com órgãos bucais preservados tenha sido encontrado, ele possuía um poderoso e robusto conjunto de mandíbulas, o que sugere que além de se alimentar de plantas, também poderia ter se alimentado de pequenos animais e ou insetos, sendo uma possível espécie onívora. No entanto, até o momento, nada foi confirmado. O principal fator de extinção do animal foi a mudança climática. O clima úmido do período carbonífero começou a se transformar em um clima mais seco, resultando na redução das florestas tropicais e eventual desertificação. Essa mudança climática foi fatal para um animal que necessitava de um ambiente mais fresco. Consequentemente, o desaparecimento gradual de seu habitat e a escassez de recursos levaram à extinção do Arthropleura. Número 11. Deinosuchus. Período de extinção, fim do Cretáceo. O Deinosuchus era um réptil semelhante aos crocodilos e jacarés modernos, e acredita-se que tenha vivido entre 83 e 73 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda dominavam o mundo. Com um comprimento que poderia atingir até 12 metros e um peso de até 5.000 quilos, esse animal carnívoro possivelmente se alimentava de tartarugas marinhas, peixes grandes e até mesmo dinossauros menores, de acordo com estudos. Alguns outros estudos também indicam que alguns dessa espécie poderiam ter se alimentado de dinossauros de grande porte. Ainda não se sabe o motivo exato de sua extinção, e mais pesquisas estão sendo conduzidas para entender esse fenômeno. No entanto, a única certeza é que esse espécime desapareceu antes da extinção em massa que aniquilou os dinossauros. Número 12. Dunkleosteus. Período de extinção, Devoniano tardio. Era um grande peixe carnívoro, considerado o predador supremo de sua época. Viveu há cerca de 400 milhões de anos. Com seu tamanho impressionante de até 11 metros de comprimento e um peso de até 4 toneladas, esse peixe assustador possuía mandíbulas fortes e presas tafiadas que lhe permitiam cortar um tubarão ao meio com uma única mordida. Sua boca era ágil e sua mandíbula poderosa, graças ao design único de seu crânio e aos diferentes músculos envolvidos no movimento de abertura e fechamento. Além disso, o peixe gigante era capaz de criar uma força de sucção que puxava a presa diretamente para seu estômago.
Sua dieta era predominantemente carnívora, alimentando-se de peixes, moluscos e até mesmo tubarões. No entanto, muitos pesquisadores acreditam que essa espécie de peixe também poderia ser canibal. Isso se baseia na descoberta de fósseis que continham restos parciais de outros de sua mesma espécie juntamente com outros alimentos. No entanto, outros cientistas sugerem que esses restos podem ser resultado de brigas por comida, onde partes do corpo de um Dunkleosteus foram engolidas acidentalmente durante o confronto, em vez de serem consumidas intencionalmente como alimento. Assim como em outros casos, o motivo exato de sua extinção ainda é incerto. No entanto, durante o período em que o Dunkleosteus viveu, ocorreu uma extinção em massa nos oceanos, conhecida como Evento de Extinção do Devoniano. Esse evento levou à morte de aproximadamente 79% a 87% da vida marinha, sendo essa a teoria mais aceita para explicar a extinção da espécie. Número 13. Anquilossauro. Período de extinção, Cretáceo. O anquilossauro era um dinossauro herbívoro blindado, caracterizado por sua pele espessa e ossos protuberantes em forma de escudo. Ele possuía uma cauda robusta, que era uma arma defensiva, e uma clava óssea na ponta, que utilizava para se proteger de predadores. Infelizmente, o dinossauro não escapou do evento de extinção em massa que ocorreu no final do período Cretáceo. Esse evento, que também levou ao desaparecimento dos dinossauros não aviários, está associado ao impacto de um asteroide na região conhecida como Chicxulub, no México. A colisão desencadeou uma série de mudanças catastróficas, incluindo incêndios, alterações climáticas, escurecimento atmosférico e a consequente destruição de habitats e da cadeia alimentar. Além do impacto do asteroide, as mudanças climáticas e as alterações no ambiente também desempenharam um papel importante na extinção da espécie. As transformações ocorridas no clima e no ecossistema afetaram diretamente a disponibilidade de alimentos e a sobrevivência dessa espécie. Assim, o anquilossauro foi mais uma das vítimas desse evento devastador que marcou o fim do período Cretáceo. Sua extinção nos deixa apenas com registros fósseis e a fascinação por essas criaturas pré-históricas que habitaram a Terra há milhões de anos. Número 14. Deinotherium. Período de extinção, Plioceno. O Deinotherium era um mamífero pré-histórico que pertencia a um ramo distante da linhagem evolutiva dos elefantes. Era caracterizado por suas presas curvadas para baixo, que se projetavam para fora da mandíbula inferior. Durante seu tempo na Terra, o animal enfrentou uma série de desafios que eventualmente levaram à sua extinção. Um dos fatores foi a ocorrência de mudanças climáticas significativas, que afetaram o ambiente e a disponibilidade de recursos alimentares. As alterações climáticas podem ter levado à diminuição das áreas de vegetação adequadas para a espécie, dificultando sua sobrevivência. Além disso, a competição com outros herbívoros também pode ter desempenhado um papel na extinção do Deinotherium. À medida que diferentes espécies competiam por alimentos, algumas acabaram se tornando dominantes em determinadas regiões, enquanto outras foram deslocadas e, eventualmente, desapareceram. O registro fóssil dele fornece pistas sobre sua história evolutiva e sua interação com o ambiente. Embora tenha sido extinto há milhões de anos, o Deinotherium deixa um legado intrigante e nos ajuda a compreender a complexidade da vida pregressa na Terra. E assim concluímos mais um vídeo fascinante sobre animais extintos. Espero que você tenha apreciado essa viagem no tempo para conhecer essas criaturas incríveis que um dia habitaram o nosso planeta. Os animais extintos despertam diferentes emoções em cada pessoa. Alguns podem considerá-los fascinantes pela sua peculiaridade e grandeza, enquanto outros podem achá-los assustadores pela sua aparência incomum ou tamanho impressionante. Independentemente da reação, é inegável que esses animais deixaram uma marca importante na história da vida na Terra. Se você gostou da lista e ficou fascinado por esses animais, não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. Afinal, conhecimento e curiosidade são para serem compartilhados. E se ainda não deixou o seu like, já faça isso e se inscreva no canal. Saem vídeos todas as segundas e sextas-feiras, às 15 horas. Mas não saia ainda, venha conferir os outros vídeos do nosso canal, que irei deixar aqui. Eles estão trazendo conteúdos incríveis sobre os mais variados temas sobre animais atuais e extintos. Nos vemos no próximo vídeo. Lambeijos e tchau!